bem-aventurado é você que está aqui nessa noite. Nós cremos que Deus tem uma palavra maravilhosa para as nossas vidas. Quero apresentar desde já o pastor Carlos Rebouças, que veio com o amado irmão Carlos também, oh glória. Conheço o pastor Carlos Rebouças das redes sociais. Uma vez pesquisando, eu me deparei com o Instagram dele, e aí então vou ver o que esse vaso faz. Além de um ótimo advogado, ele também é pastor. E aí então, vendo os vídeos e acompanhando ele pelas redes sociais, eu vi que é um homem sério, um homem que prioriza a palavra de Deus, que prega aquilo que Deus realmente tem para a sua igreja e não aquilo que as pessoas querem ouvir. Então eu senti no coração de convidá-lo e estreitar os laços. E eu creio que após essa noite não haverá muito mais outras oportunidades de nós estarmos aqui com a vida dele, com os irmãos que ele traz para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Nós tínhamos um projeto de colocar a conferência Mergulhados na Presença ainda esse ano, mas não é possível. O final do ano tem muitas datas comemorativas, tem feriados, já tem muitas coisas programadas aqui na igreja. Então eu e o pastor chegamos no consenso de colocar para janeiro de 2009 a conferência Mergulhados na Presença, amém? Então, sem perda de tempo, eu quero convidar o pastor Carlos Rebouças para fazer posse aqui do microfone do altar e nos trazer uma palavra de Deus, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Para Jesus a gente bate mais forte essa palma. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. O único que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor. Amém? Glória. Senhor Deus Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos na quarta-feira à noite reunidos para sentirmos a tua presença. Pois a tua palavra diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. E nós temos essa certeza. Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, está aqui neste momento. Nos abençoa, Senhor, abre os olhos de corações, para que a tua palavra, de forma viva e eficaz, fale com cada um, da maneira que cada um precisa ouvir, da maneira que cada um precisa entender como tem que ser a sua conduta de vida, como tem que ser o seu coração, o que ele tem que estar nos seus pensamentos. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, no poderoso nome de Jesus. E aqueles que concordam digam amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, primeiramente eu quero agradecer ao irmão Alisson por essa oportunidade de estar aqui falando da palavra do Senhor. Muito obrigado, meu irmão. O irmão Alisson ali falou um negócio que é importante. Ele disse: eu conheci o pastor nas redes sociais. Meu irmão, muita gente usa a internet para tudo que não presta, mas a internet, eu creio, que é um poderoso instrumento na mão do Senhor. Na mão de um homem que é temente a Deus, a internet pode fazer muito. Para vocês me conhecerem um pouco, eu me converti no ano de 2001. Eu passei 14 anos na Igreja Batista Central de Fortaleza, ali na BR-116, onde tem a tenda, pastor Arnaldo Bispo. Ali eu fui pastoreado por aquele homem de Deus por muitos anos. Depois que eu saí da Igreja Batista Central de Fortaleza, fui direcionado à Igreja do Senhor Jesus, ali na Washington Soares, aonde eu permaneci por 3 anos. Nessa última igreja, quando eu cheguei, os irmãos não usavam internet. Para falar a verdade, havia até uma certa proibição de os irmãos terem Facebook, Instagram ou qualquer tipo de rede social. Havia meio que uma proibição mesmo. Achavam que era uma coisa que não era de Deus. Eu digo: ora, meu irmão, só não é de Deus aonde o homem abre espaço para o diabo. A única paternidade que a palavra de Deus dá a Satanás é a mentira. Todo o resto provém de Deus. E aí eu fui ali para uma cruzada, e ali o líder da igreja ali é o apóstolo Luiz Henrique, e eu ia para a cruzada de sábado sempre, né, nos bairros onde nos convidassem. Eu comecei a fazer a transmissão ao vivo, da mesma forma que estou fazendo aqui agora, transmitindo ao vivo pelo meu Facebook. E aquilo ali começou a dar. A gente saía de um culto desse, ele transmitiu ao vídeo que foi. Como é que foi aí? Já deu 800 visualizações.
Em menos de 15 minutos que a gente encerrou, já tinha 800, 900, depois 1000. E aí aquele homem de Deus viu que é algo a ser usado para o reino. E ali nós criamos o Instagram da igreja, um Facebook da igreja, um canal de YouTube. E aí, para a honra e glória de Deus, ele continua lá usando as redes sociais. Então eu, naquele último dos 3 anos que eu estive lá, eu estava assistindo um culto com a minha esposa, meus filhos, e no meio da ministração, não lembro quem estava pregando, eu com o olho aberto tive uma visão de um prédio, de uma igreja. E eu fiquei assim e começou a dar aquele desejo no coração de ter um ministério, de estar frente de um ministério. E eu entendi o que aconteceu com Jonas, quando Deus mandou ele pregar em mim e ele não quis ir, porque eu nunca tive essa pretensão de ter um ministério, estar frente de um ministério. Pensava até assim, quando eu me aposentar, né? Ou seja, deixando o resto para Deus, né? Quando eu me aposentar vai estar só o resto, então deixando o restante para Deus. E ali Deus fez queimar no meu coração aquele desejo de estar com o ministério. E meus irmãos, enquanto eu não iniciei, eu não tive sossego. Não vou falar paz não, porque a paz eu tenho, que essa de todo entendimento. Mas eu não tive sossego enquanto eu não iniciei. Uns irmãos me procuraram: pai, eu soube que você vai estar com o ministério aí, nós estamos sem igreja, queremos congregar com você. Até um irmão que hoje é diácono na igreja, o irmão Wildo Freire, e ele: comece logo. Eu digo: não, eu vou reformar. Eu: não, comece logo que eu quero. E aí outro irmão, o pastor Edson Lopes, que é presidente de uma convenção de ministros, né, convenção Portas Abertas, e seu ministro disse: não, meu irmão, a gente começa com o que tem, e o Espírito Santo dá o crescimento. Se eu vou ficar esperando para reformar, para fazer isso, para fazer aquilo, começa, meu irmão. E aí eu comecei, a gente pregando com a caixinha de som, né, sem... Aqui não tem os ventiladores, lá não tinha nem ventilador, era só as cadeiras. Olha aí, é assim que o Espírito Santo, a palavra diz que é o Espírito Santo que dá o crescimento da obra e vai acrescentando a cada dia os irmãos. Para a honra e glória de Deus, nós já vamos fazer agora 1 ano de ministério, né? Estamos com um ministério bem legal, nossos cultos lá aos domingos 9 da manhã. Mas é isso, o importante é que Deus é tão maravilhoso que eu comecei o ministério ministrando a palavra. Nós não tínhamos música, não tínhamos nada. Ele começou a capacitar o meu filho para tocar um violão. Ele está aprendendo, mas já dá para fazer um louvor. A minha esposa, para a honra e glória de Deus, tem um dom realmente de cantar, de entoar altos louvores ao Senhor. Se um dia for da vontade de Deus, ela virá comigo. Ela queria ter vindo hoje, mas teve um empecilho familiar, não pôde vir. E aí foi aparecendo outro irmão que toca o carrom, que é tipo uma percussão. E aí nós estamos lá, para a honra e glória de Deus, ministrando a palavra e louvando ao Senhor. Amém? Quando o irmão me chamou, eu perguntei: irmão, tem algum tema? Tem alguma cruzada? Ele me falou alguma coisa sobre mergulhados na tua presença, é isso? Mergulhados na presença. Mergulhados na presença. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Vamos ler aqui apenas esse versículo para iniciar. Se você puder ficar em pé, apenas para nós termos uma reverência à palavra do Senhor. E aí Deus é tão maravilhoso, meu irmão, que aqui no início a levita que estava cantando falou sobre o momento da vida dela que ela meio que desviou do seu caminho, meio que, olha a Bíblia no celular, aqui não trouxe papel, meio que ela deu aquele desvio, mas o Espírito não deixava ela ficar no meio do povo que não é de Deus. Me lembrei até aqui agora do meu amigo, o pastor Marco Feliciano,
onde no testemunho dele tem uma parte muito tocante, que ele, em resumo, ele desviado da igreja, garotão, foi para uma festa, não era forró, porque acho que lá na terra dele não tinha isso naquela época, era alguma sertaneja, alguma coisa, e ele foi determinado a matar uma pessoa. Arrumou um revólver emprestado, deixou do lado de fora, escondido próximo a uma árvore, e estava ali dentro daquela festa, preparado para fazer uma grande besteira, matar alguém. E ali um irmão da igreja que ele frequentava, que estava desviado, acordou de noite e com um sentimento de buscar ele, que Deus estava mandando ele procurar o Marco Feliciano onde ele estivesse. Em a cidade pequena, ele saiu perguntando, soube que ele estava naquela festa, chegou lá, entrou, chegou para ele e disse: ei, ele quando viu o irmão disse que ficou: rapaz, está fazendo o que é que ele? Deus mandou lhe pegar, disse que você fosse para casa, que você não é para estar aqui e nem é para fazer o que você está para fazer. E ali foi um testemunho muito forte que o pastor Marco Feliciano contou, e eu creio que com a irmã pode ter acontecido semelhante, comigo já aconteceu semelhante, porque quando você é crente, meu irmão, nem para desviar para as coisas do mundo, nem para desviar você presta. E hoje nós temos algo muito perigoso, que está rondando as pessoas que até um dia já aceitaram Jesus Cristo. Existem pessoas que creem que podem ser cristãos sem estar em um ministério, sem estar no corpo de Cristo, que é a igreja. E aí eu quero ler com vocês aqui Hebreus 10:25, que diz: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Amém? Pode sentar aí, igreja. Meu amado, eu creio que ninguém tem dúvida que o dia do Senhor está se aproximando. Certa vez, abastecendo o carro, há menos de um ano, o frentista veio falar comigo na hora de pagar, e eu falei algo para ele. Ele me falou alguma coisa a respeito de bebida naquele posto, alguma coisa, e eu disse: Jesus Cristo está voltando. Ele olhou para mim assim e disse: olha, isso aí eu acredito mesmo, porque do jeito que o mundo está, um homem que nem crente é. Mas as pedras clamarão, como diz a palavra. E nós temos hoje algo muito perigoso, que é o crente que pensa que pode viver longe da cobertura espiritual de um pastor, que acha que pode viver longe da congregação dos irmãos, enquanto a Bíblia toda me diz que nós somos como um corpo. Cada membro tem uma função, cada membro é importante. É um dos motivos que eu não convido crente que já congrega para ir na minha igreja. Eu não convido e peço aos irmãos da minha igreja que não convidem crentes que congregam, crente que está sem congregar, sim, mas crentes que não estão congregando, nós não convidamos. Não convidar não é no sentido de como o irmão me convidou aqui, não, e de como desde já vocês já estão convidados, se um dia quiserem assistir ou quiser conhecer. Eu digo é convidar, como vejo muita gente fazer: vá lá na minha igreja, você vai ver como é que o pastor é. Como dizendo assim: vai na minha que tudo presta. Meu irmão, a palavra do Senhor, me lembro que Jesus Cristo uma vez repreendeu os apóstolos, porque eles disseram: tem alguém aí que está curando aí, que está profetizando aí no nome do Senhor, e não é do nosso grupo não. Aí deixe, porque aquele que comigo não ajuda, espalha, mas aquele que está falando em meu nome é por nós, é conosco. Então, meu irmão, em momento algum, nós devemos falar: pastor A, pastor B, pastor C. Nós temos que estar preocupados com nós estarmos mergulhados na presença do Senhor. A irmã cantou aqui: quem já pisou no Santo dos Santos? O Santo dos Santos tem uma passagem que diz que nós entraremos no Santo dos Santos, que é a presença de Deus, rompendo o véu, que é o corpo de Jesus Cristo. Então você está no Santo dos Santos, está na presença de Deus, é você estar mergulhado primeiramente em Jesus Cristo, com a presença do Espírito Santo de Deus.
E aí eu venho aqui para Romanos 8:31. Romanos 8:31 diz: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo estava falando para quem, meu irmão? Na hora que eu falo assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu estou falando para alguém que está comigo no mesmo lugar. O apóstolo Paulo estava escrevendo para uma igreja em Roma. Ah, pastor, mas o apóstolo não estava lá em Roma. Como é que ele falou nós? Se ele estava longe? Porque ele estava falando para o povo de Deus, para o crente convertido em Cristo Jesus. Quando ele falou nós cristãos. Então ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, a pessoa que não está inserida no corpo de Cristo, que não está inserida na igreja, mas fica visitando o ministério aqui, ministério ali, ministério aqui, ministério ali, assistindo vídeo no YouTube apenas, sem congregar, ela está perdendo esse tipo de bênção aqui. Se Deus é por nós, que fazemos parte da igreja, quem será contra nós, meu irmão? Jesus Cristo vai voltar para resgatar o quê? Uma pessoa ele vai resgatar a sua igreja. Então tem que estar inserido no corpo de Cristo. Ah, pastor, mas a igreja não é esse prédio, não. A palavra diz que a igreja somos nós. O nosso corpo é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Mas eu acabei de ler em Hebreus que a palavra manda que nós não percamos o costume, a tradição de nos reunirmos como igreja. Porque se você está sozinho no seu quarto, você pode orar, que é o local correto de orar. Porque você ora em secreto, o Deus que em secreto tudo vê, vai responder a tua oração. E aquele que pede, recebe. Mas não é naquele momento que Jesus Cristo está ali com você para um culto. Porque a palavra diz: onde tiver 2 ou 3. Então você tem que ter no mínimo 2 pessoas ou 3 para estar fazendo um culto a Deus. Você sozinho não faz culto a Deus, você faz oração. A que conclusão pois chegamos diante desses fatos? Ora, que fato é esse que ele está falando? Aí eu volto aqui para Romanos 8:28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Se você está aqui nessa noite, você está dentro do plano de Deus. Você já parou para pensar nisso? O que é você ser uma peça do plano do Deus soberano? Que plano é esse, pastor? Gênesis 3:15. Porque virá da semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. O plano da salvação, meu irmão. Se você está aqui hoje, você faz parte do plano da salvação de Deus. Quando Deus, antes de criar tudo, já tinha um plano para salvar aquele ser que Ele criou, que Ele ama tanto, porque Deus fez homem e mulher os fez à sua imagem e semelhança. Muita gente não entende por que é a imagem e semelhança de Deus. Será que Deus parece comigo? Tem um nariz, uma orelha, uma boca? Eu não sei, um dia eu vou descobrir. A única coisa que eu sei hoje é que a simples presença dele é tão gloriosa que nós não temos nesse corpo corruptível condição de olhar diretamente para ele. Como aconteceu com Moisés, quando foi subir um monte para pegar a lei, que Deus disse: você não tem como ver a minha graça, você não suportaria. Então você entra nessa fenda aqui, eu vou pôr a minha mão e vou passar, para você não ver o meu rosto, porque você não tem condições, você cairia morto. E aí ele tapou ali, passou, e a palavra diz que Moisés ainda viu as costas de Deus passando, e aquilo foi suficiente para ele, ao descer o monte, ter que colocar um véu no rosto, porque o seu rosto brilhava como uma luz dessa de LED moderna, ou mais, porque simplesmente teve uma visão pequena da glória de Deus.
E nós estamos inseridos nesse plano. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Então, se você está aqui, você foi chamado. E você está no plano de Deus. Tem um motivo. Tu está vivo, meu irmão. Todo dia de manhã, quando tu acordar, tu respira e agradece esse fôlego. Eu estou dizendo isso porque eu faço isso, porque eu fui condenado à morte há uns 12 anos atrás por 3 médicos, melhores cardiologistas do estado do Ceará. Eu não viveria mais 2 anos. E para a honra e glória de Deus eu estou aqui. Glória a Deus. Para a honra e glória de Deus eu estou aqui, faço exercício, até me faço um trabalho nessa alimentar algumas vezes, que a gente também tem que coibir, porque glutonaria é pecado. Mas a gente só morre quando Deus permite, porque eu faço parte de um plano traçado por Deus, o homem que criou os céus, o ser que criou céus, terra e tudo que nele há, e o mar. E por que eu pareço com Deus e você parece com Deus? Por que outro ser vivo não parece? Um leão tão bonito, uma onça, porque o leão, ele tem corpo e ele tem alma, mas ele não tem espírito. As únicas criaturas criadas por Deus que tem espírito somos nós, seres humanos, e é por isso que nós somos a imagem e semelhança do Deus Criador. Amém? E continua em Romanos 8, 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meu irmão, que versículo rico. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, ou seja, Deus te conhece antes de tu nascer, Deus te conhece antes do ventre da tua mãe. Isso aqui é uma doutrina que algumas pessoas querem negar, mas está na Bíblia. É a predestinação, é o escolhido. Do jeito que Davi foi um escolhido de Deus, do jeito que o profeta Samuel foi um escolhido de Deus, você é um escolhido de Deus e vai ser usado segundo o plano que Deus tem, segundo o plano de Deus, segundo o papel que Ele colocou na sua vida para o plano de Deus. Talvez o plano de Deus para você seja que você salve uma vida perdida, porque a palavra de Deus diz que quando uma vida se salva, tem festa no céu. Talvez o plano de Deus seja para você salvar 10, 20, 1000, milhares, não importa. O que importa é que você está no plano de Deus. Amém? Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também o predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus, além de te escolher, te colocar no plano dele, ele ainda faz você a imagem do Filho amado, unigênito do Pai. A palavra diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, como é que ele é unigênito? Porque unigênito quer dizer único filho, só um, unigênito. Por que agora aqui diz que ele é primogênito entre muitos irmãos? É porque ele é o verdadeiro, único Filho de Deus. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem ser por ele, ninguém vai ao Pai. Mas no momento em que ele veio para os seus, que é o povo judeu, mas os seus não aceitaram, ele deu poder a todo aquele que nele crê e não perecer, mas ter a vida eterna. Todo aquele que não seja judeu, o gentio, que sou eu e você. Nós somos enxertados na videira, porque o povo escolhido, eleito, até então, não quis. Então Deus nos enxertou na videira, que é Jesus Cristo. E aí ele passou a não ser mais o unigênito, o único Filho de Deus. Ele passou a ser o primogênito, que é o primeiro. Primeiro por quê? Porque viriam muitos outros
filhos de Deus. Quem são esses outros filhos de Deus? Eu e você, meu irmão. E você, meu irmão. Uma frase mentirosa que o inimigo espalhou no mundo todo é quando uma pessoa diz: não, eu também sou filho de Deus. Será? Porque a palavra me diz que todos são criaturas de Deus. Filho de Deus é quando você passa, por meio de Jesus Cristo, a ser filho de Deus, não por desejo da carne, ou seja, por desejo de homem e mulher, marido e esposa, mas por graça, imerecida, porque nós não merecemos nada além da morte. Mas na misericordiosa bondade de Deus, Ele decidiu me incluir e lhe incluir no plano de salvação da humanidade. Você é um ministro do Evangelho da salvação, porque a palavra diz que quando nós somos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, nós recebemos também o ministério da reconciliação. Cada crente, desde aquele que ficou apenas encarregado da limpeza, até o pastor, até a pessoa do som, até o levita, todos somos ministros do Evangelho da salvação. O mesmo poder que eu tenho, qualquer um crente tem, de pregar, de ministrar com autoridade e de ser instrumento para salvar uma vida, para salvar uma alma da perdição. Amém? Por isso que é o primogênito, é o primeiro, porque depois vieram muitos e agora nós também somos filhos de Deus e temos como irmão mais velho um judeu que chamou-se Jesus, que é o Cristo. Amém? E os que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e ao que justificou, a este também glorificou. Ei, meu irmão, Deus te colocou no plano da salvação, porque Ele já te amou no ventre da tua mãe, depois Ele te predestinou, depois Ele te chamou. Em um momento da tua vida, lembrei quando tu recebeu o chamado, pai, na igreja, quando tu recebeu o chamado de Deus, ou por um amigo, ou por vontade própria, ou por um sofrimento, ou sem sofrimento nenhum, mas você sentiu um chamado e atendeu aquele chamado e foi ouvir a palavra de Deus. E aos que chamou, igualmente Ele justificou. Ei, meu irmão, tu és justo. Tu és justo por quê? Porque tu não é pecador? Não, porque tu peca todo dia, seja em ações, seja em pensamento. Jesus Cristo provou isso para os judeus quando Ele diz: a lei diz, não adulterarás. Eu digo, se tu olhar para uma mulher com um pensamento malicioso, tu já adulterou. Quem é que escapa? Quem é? Nenhum. Ele estava dizendo o quê? Você que se acha justo por si próprio, eu não adulterei, mas você pensou em adultério. Quando Ele deu esse padrão, os judeus calaram a boca. Ele estava dizendo: olha, você sem mim nunca vai cumprir nenhum dos mandamentos. Não é 9, não é nenhum. Não tem bom, é só por meio de Jesus Cristo. Então eu sou justificado, você é justificado pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que Satanás é um acusador. Ele fica 24 horas te acusando. Tem muita gente que inverte. Tem muita gente que diz que Satanás é um tentador. Ele fica te tentando 24 horas. A palavra me diz que nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. O que me tenta, o que te tenta, não é o que vem de fora, não, é o que está dentro da gente. É o nosso próprio mau desejo. Se um homem não tem problema com mulher, Satanás não vai tentar ele com mulher. Ele não tem esse mau desejo dentro dele. Se um homem não tem problema com dinheiro, ganho de qualquer forma, Satanás não vai tentar ele com dinheiro ilícito. Ele não tem esse mau desejo dentro dele. Eu e você somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Satanás apenas pode
sabendo qual é o nosso mau desejo, colocar manjares para cair ou não. Mas o papel primordial dele, que a palavra fala, é de acusador. A palavra diz que ele está 24 horas ao derredor, tentando nos dragar como um leão. E ele fica, como nós falamos aqui no bom cearense, nos enredando para Deus 24 horas. Quando tu faz alguma coisa, ele vai lá, como ele foi no dia que os anjos foram se apresentar perante Deus, e ele estava lá na história de Jó. Ele se apresenta e diz: ó, tá vendo lá o Carlos lá, ó? Tá vendo ali, ele embaixo? O crentão. Alguém já te acusou assim, meu irmão? Tu não é crente. Alguém já te acusou assim? Tu não é um crentão. Agora, se alguém aqui na terra faz, imagina o inimigo de nossas almas. Quando chega lá no céu e diz: Jeová, olha aí, o Alisson, olha aí, o Carlos Paulo, olha aí o Carlos, olha aí a irmã Maria ali, a irmã Conceição. Sabe o que acontece? Deus olha para baixo, para o Carlos, para o Alisson, para a Conceição, para o Carlos Paulo, para a Maria, para a Joana. Mas quando ele olha, ele não vê um pecador, ele vê o sangue do Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, e que deixa a mim e você alvos como a neve. Alvos como a neve. Não é por merecimento não, meu irmão. A palavra diz que nós só merecemos a morte. Quando eu vejo algum crente dizer: ai pastor, eu só quero ser feliz, eu mereço ser feliz. Eu falo: minha irmã, eu não conheço esse versículo não, me mostra aí na Bíblia esse versículo, dizendo que você merece ser feliz. Eu conheço o versículo que diz que tu mereces a morte, a condenação eterna, porque todos pecaram e estão destituídos da gloriosa presença de Deus. Mas a palavra também me diz que todo aquele que nele crê, ainda que morto, viverá. A palavra também me diz que todo aquele que nele crê é nova criatura. A palavra também me diz, como nós vamos já ver, que nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, continuando Romanos 8. Aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a eles também glorificou. Ei, meu irmão, é nosso destino final, a glória. Quando você morrer, todo mundo que está aqui vai morrer. A palavra diz que é melhor estar numa casa que tem luto, ou seja, num velório, com um caixão no meio da sala, do que numa casa com festa, com a melhor comida, bebida e melhor banda. Porque na casa que está o luto, nós nos deparamos com aquela realidade que nós vamos enfrentar um dia. E nós passamos a pensar: esse dia vai chegar. E aí eu me remeto, se você conhecer um pouquinho de palavra, você se remete lá para aquele homem que rico, milionário, a plantação dele deu mais do que tinha dado a vida toda, e ele não tinha onde guardar, e ele disse: vou derrubar meus celeiros, construir maiores, encher de mantimentos, e vou dizer para minha alma: te aquieta minha alma, ganhamos a vida. E aí Jesus disse que Deus, que olhou para ele e disse: louco, ainda hoje pedirão a tua alma o que tu darás. Nós não lembramos numa casa que tem luto, que correr atrás de dinheiro, atrás de fama, atrás de notoriedade, é como correr atrás do vento. Eu me lembro, quando eu vou no enterro, no velório, que a palavra me diz que eu não devo querer amealhar, juntar ouro e prata, porque o ladrão rouba ou furta. Não adianta eu querer juntar roupas finas e caras, porque a traça corrói. Não adianta eu querer juntar coisas suntuosas, porque a ferrugem come. Eu tenho que amealhar e juntar riquezas no reino dos céus, no reino de Deus, onde o ladrão não rouba, a ferrugem não come, a traça não devora. Amém? E quando eu vou na casa que tem festa, se a pessoa se deixar envolver, se a pessoa não tiver muito firme, porque para começar, crente não é para andar em festa que não é de crente,
Que eu não sei o que é que crente quer andando em festa que tem bebida, em festa que tem música depravada. Sabe o que é que vai acontecer? Tu pode ir até uma vez e não sair tão contaminado, mas na segunda tu já está agarrado dançando forró. Na segunda tu já está com um copo de bebida na mão. Porque é mais fácil uma pessoa do mundo te arrastar do que arrastar uma pessoa do mundo aqui para a igreja. Não tenha dúvida disso. Por isso nós temos que estar orando e vigiando. Aquele que está de pé, cuide para não cair. São advertências verdadeiras. Mas nós vamos continuar firmes, sabe por quê? Porque o nosso final, após sermos justificados, como já somos agora, pelo sangue do Cordeiro, que Deus olha para nós e não vê mais a nós, mas é o sangue do Cordeiro que nos cobre e que remiu os nossos pecados, Ele vai nos glorificar. Porque a palavra diz que ao homem é dado viver apenas uma vez, seguindo-se após isso o juízo. O que é que isso quer dizer, meu irmão? Quer dizer que no dia que você morrer, ou você ou um descrente que esteja aí fora e não esteja ligando em vir ouvir a palavra de Deus, todo mundo, no dia que morrer, só vai morrer uma vez. Imediatamente segue-se o juízo. O que é o juízo? É o julgamento. A palavra diz que aquele que crê já está julgado, já está na eternidade. Mas diz que aquele que não crê também já está julgado. Mas acontece que tem que ter um veredito. Tem que ter um veredito onde vai se dizer culpado ou inocente. O juiz, investido de autoridade, ele vai dizer: você é culpado ou você é inocente. Então no dia que você morrer, meu irmão, você vai fechar o olho e vai abrir imediatamente na presença de Deus. E ali a palavra diz que a pessoa será julgada por cada palavra que saiu da sua boca. E aí você tem dois caminhos. Primeiro caminho, porta larga. Se você, enquanto esteve vivo, buscou a porta larga, meu irmão, buscou a facilidade. Qual é a facilidade, pastor? É não receber crítica porque não bebe, não receber crítica porque não se prostitui, não receber crítica porque anda na contramão desse mundo, não receber crítica porque não é o diferentão, é igual aos outros, é aquele que bebe todas, toma todas, pega todas, sai com todas. Esse é o caminho largo, é o caminho fácil. É ser o da hora, é ser o bom, é ser a bonita, é ser aquela que todo mundo quer falar com ela, a popular. Mas aí sabe quem foi por esse caminho? O rico, da história de Rico e Lázaro, onde ele dizia: Senhor, não aguento mais, é tanto calor, é tanta sede, toca, pede para Lázaro tocar na água e botar a ponta do dedo na minha língua. E aí Abraão diz: há um abismo entre nós. Ele não estava no inferno não, meu irmão. O inferno é um local inabitado, não tem ninguém no inferno. A palavra me ensina que só vai ter gente no inferno quando Satanás, o anticristo e a besta forem lançados, que é o lago de fogo, que não apaga de noite. E juntamente com ele vão ser lançadas essas pessoas que hoje estão nesse local aonde está o rico de Rico e Lázaro. É um local de consciência. A pessoa está consciente e está no grande sofrimento. Esse é o primeiro caminho. E eu tenho o segundo caminho. O segundo caminho é o caminho que foi trilhado por um ladrão. Um ladrão que estava na cruz, sendo crucificado junto com Jesus Cristo. E ali tinha outro ladrão que zombava de Jesus: tu não é filho de Deus? Pois desce, te salva e nos salva. O que foi que aquele outro ladrão, que acabou sendo salvo, falou? Olha como é a conversão, meu irmão. A conversão não é a pessoa chegar para Jesus e pedir a cura de uma doença, não. Às vezes você vê uma pessoa dentro da igreja que não perde mais o culto, mas ele não está buscando Jesus, ele está buscando uma cura para um câncer, uma cura para uma AIDS, a restauração do seu casamento. Você não vê a pessoa preocupada em estar pregando, você não vê a pessoa preocupada em estar ajudando um irmão que está em necessidade. Você vê ele procurando a cura para o problema dele.
Aquele ladrão, ele não procurou a cura do problema dele primeiro, não. Ele falou o quê? Ele repreendeu o outro ladrão. Ele disse: nem mesmo sob a mesma acusação tu não te aquieta? Nós merecemos, porque nós somos culpados. Então nós merecemos essa pena de morte na cruz. Mas esse homem é inocente, ele não merece. Qual foi a primeira coisa que o ladrão fez? Ele reconheceu que é pecador, ele reconheceu que merece a morte vergonhosa. Qual foi a segunda coisa que o ladrão fez? Reconheceu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Reconheceu que Jesus Cristo é o único justo que já pisou nessa terra. E aí sim veio a terceira coisa que o ladrão fez. Ele não pediu para ser solto daquela cruz. Ele não pediu para ser curado de nenhuma doença. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje, eu te asseguro, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meu irmão, não existe ninguém que possa te fazer essa promessa. Aquele homem culpado, bandido, ladrão, reconheceu que é bandido. É o que nós temos que fazer, reconhecer que não prestamos. Depois reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. É o que nós temos que fazer, reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós não temos que vir para a igreja preocupado com aquela conta, preocupado com aquele casamento que está se acabando, preocupado com aquela doença que está lhe consumindo. Porque hoje o que as igrejas estão ensinando é isso: venha, vai ser curado, venha, vai receber, vai ganhar aquele emprego, vai ganhar aquele dinheiro. Ei, meu irmão, vamos aprender com o ladrão da cruz. Ele não pediu nada disso, ele estava com as mãos pregadas, os pés pregados, sofrendo, morrendo. E ele não pediu igual o outro ladrão: me tira daqui, não. Ele pediu: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. O ladrão parece que já tinha lido a Bíblia, que muito crente lê e não aprende, aonde diz: busca o Senhor de todo o teu coração e entendimento, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Meu irmão, se tu busca Jesus com todo o coração e entendimento, para tu ter a tua salvação, Ele vai te dar de brinde a restauração do teu casamento, Ele vai te dar de brinde aquele emprego, porque a Bíblia me fala também de prosperidade, mas não como sendo algo que eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. É todas, não é uma ou outra, não. Porque se preocupa com o que comer, o que beber, o que vestir. Olhar ele do campo. Nem Salomão, na sua época de maior esplendor, se vestiu igual um lírio. Olha as aves do céu, não trabalham, não ajuntam, e Deus supre a alimentação dela diariamente. Busca o Senhor e o teu reino, e tudo mais te será acrescentado. Aquele ladrão buscou o reino de Deus, não buscou nada terreno. E hoje ele está lá, desde aquele dia, junto com Jesus Cristo. O outro, que fez o contrário, buscou as coisas da carne, me tira daqui, se tu é filho de Deus, te salve e nos salve. Talvez até acreditando que ele era filho de Deus mesmo. Como muita gente, eu sempre digo, meu irmão, todo homem sabe que Deus existe. No seu fundo, no seu íntimo, todo ser humano sabe que Deus existe, que Jesus Cristo é filho de Deus. Ele não quer dar o braço a torcer. Ele não quer ter que parar de se relacionar com toda e qualquer mulher. Ela não quer ter que parar de se relacionar com um homem casado que dá presente para ela. Ele não quer ter que parar de beber e ir para forró. Ela não quer ter que parar de beber e ir para forró e para funk. Ela não quer ter que parar de usar roupinha sensual e ficar postando foto no Instagram. É por isso que ela não reconhece publicamente. Mas a acusação dentro dela, a consciência corrói. Dentro dele e dela corrói. Porque todo ser humano sabe que Deus
existe e que Jesus Cristo é Filho de Deus. A Bíblia me diz que a natureza anuncia a glória de Deus. Amém? Romanos 8,32 continua: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Ei, meu irmão, quem poderá te acusar? É porque não tem acusação, é? Não, tem acusação. Talvez se eu for perguntar para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu namorado, para a sua namorada, para o seu vizinho, para o seu pai, para a sua mãe, eles vão me dar motivos para te condenar. Eles vão dar motivos para outras pessoas te condenar. Algo que você falou, algo que você fez, o momento que você perdeu o controle, o momento que você fez como aquele homem, que por que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Motivo tem para te condenar, mas a palavra me diz que foi pago um alto preço pela minha e pela sua vida. A palavra me diz que nós somos elementos do plano de Deus, nós estamos inseridos no plano de Deus. A palavra me diz que Ele mandou o seu Filho unigênito, amado, para morrer sem merecer. Quando Pôncio Pilatos disse: não vê que eu tenho poder de vida e morte sobre ti? Que foi o que Jesus disse: poder nenhum terias se não fosse te dado do alto. E ali aquele homem tremeu, tanto que procurou de todo jeito não matar Jesus, mas foi covarde, cedeu, mas estava no plano de Deus, tinha que ser cumprido. Porque quando o apóstolo Pedro foi dizer: Senhor, não vá não, não vá morrer não, ele disse o quê? Arreda para trás de mim, Satanás. Porque ali era querendo demover Jesus do plano da salvação de Deus. É o que você tem que dizer quando alguém vier te remover do plano da salvação de Deus, porque você faz parte desse plano. Você tem que dizer: arreda para trás de mim, Satanás. Eu sou crente em Cristo Jesus. Ninguém vai me tirar do plano de Deus. Eu tenho vidas para salvar, eu tenho almas para ganhar, eu tenho um reino para falar desse reino. Porque se a palavra diz que eu sou ministro da reconciliação, que eu sou ministro do reino de Deus, o que é um ministro? A palavra diz que eu sou embaixador do reino de Deus. O que é um embaixador? É a pessoa mais importante de um país ou de um reino que está inserido em outro país ou outro reino. Nós somos as pessoas mais importantes do reino de Deus nessa terra dominada pelo inimigo de nossas almas. Amém? Então, motivo para condenar tem. Motivo para lhe condenar e para me condenar tem. Mas a palavra diz: quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Ei, meu irmão, a minha vida e a tua vida foi comprada com alto preço, sangue do justo, de Jesus Cristo. Mesmo que eu seja falho, pecador porque sou, mesmo que você seja falho e pecador porque é, mas nós estamos buscando o reino de Deus, nós estamos buscando Jesus Cristo, nós estamos vendo a palavra, nós cremos de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele, sendo Deus, se esvaziou da sua condição divina, tornou-se homem e foi obediente, e obediente até morte de cruz. E que por isso o seu nome foi colocado acima de todo nome, e Ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E a palavra acabou de nos dizer que Ele pessoalmente intercede por mim e por
você. Do mesmo jeito que Satanás é um acusador, que ele chega lá para dizer: olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Jesus Cristo, que está à destra do Pai, diz: Pai, ele está remido pelo meu sangue. Nenhuma acusação há. Jesus disse: não perderei nenhum dos que o Pai me enviar. Foi para isso que eu vim. Amém? Então, meu irmão, não importa o que tu fez, não, ó. Não importa, não quero nem saber. Sabe por quê? Se tu mentiu, se tu matou alguém, se tu adulterou, foi pago. Foi pago. Ah, pastor, mas eu fiz isso depois que eu me converti. Caía do homem, levantai de Deus. A palavra me diz que só tem um pecado sem perdão: é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E o que é isso, pastor? É quando eu tenho uma manifestação do Espírito Santo, quando eu tenho algum prodígio feito pelo Espírito Santo, ou algo que nem parece tão maravilhoso, mas foi o Espírito Santo que fez, e a pessoa atribui aquela ação a Satanás. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Salvo esse pecado, não tem nenhum outro pecado que não tenha perdão. Não confunda com consequência, porque todo pecado tem consequência. Se você pecar aqui hoje, você vai pedir perdão a Deus. Se você for crente, a primeira coisa, vem um constrangimento, vem a vontade de pedir perdão. E se vier o sentimento de se sentir indigno de estar dentro da igreja, de se sentir indigno de cantar um louvor, repreenda em nome de Jesus, que não é de Deus esse sentimento. Aí é que você tem que correr para dentro da igreja. Aí é que você tem que correr para cantar o louvor. Aí é que você tem que correr para ler a Bíblia. Aí é que você tem que estar inserido no corpo de Cristo, mergulhado na presença do Espírito Santo de Deus, porque você novamente tem a alma lavada e fica mais alto que a neve. Amém? E aí ele continua em Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ansiedade, as perseguições, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Ele pergunta assim ao apóstolo: será que tribulação, problema, conta, briga em casa, confusão, aquele parente que bebe, aquele parente que está inserido no mundo das drogas ou da criminalidade, ou aquele parente que simplesmente zomba de ti porque tu é crente, ansiedade, preocupação com Enem, com faculdade, com vestibular, com prova, com concurso, com trabalho, com conta para pagar, perseguição, você ser perseguido porque é crente. Eu dei aula durante 4 anos em uma faculdade, aula de direito penal, processo penal, direito de família. Eu durei foi muito, porque eu fui demitido por ser crente. É claro que ninguém chegou para mim e disse: você é crente, está demitido. Mas eu sei que eu fui demitido porque nas minhas aulas eu falava na palavra de Deus, e não falava de forma sem nexo, não, era dentro do conteúdo. Mas a palavra diz que chegará um tempo em que a palavra causará comichão nos ouvidos deles, ao ponto de eles juntarem mestres para si mesmos, para falarem daquilo que eles querem ouvir, daquilo que eles querem fazer ou não. E nós já temos igrejas em Fortaleza só de travesti e lésbica. E é uma igreja onde não estão buscando se libertar disso, não. É a igreja onde estão dizendo que isso é normal e que a palavra permite. Em Fortaleza tem igreja assim já. Eles juntaram para si um apóstolo que é travesti, ou seja, uma pessoa para falar o que eles querem ouvir, porque a sã doutrina causa dor, comichão nos ouvidos. Será perseguição, ou fome, ou nudez? Será que você vai ficar tão pobre que não vai ter o que comer nem o que vestir, e isso vai te afastar do amor de Deus? Perigo, medo da violência, da criminalidade, ou espada, alguém que te ameaçou de morte? Será que essas coisas vão te afastar do amor de Deus? E ele diz no 36, Romanos 8:36: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matador.
ele está fazendo referência aqui a Salmos 44, 22. Salmo 44, 22 diz o seguinte: entretanto, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelha para matador. É literalmente a mesma coisa. Meu irmão, existem países que, se você declarar que é cristão, você é morto mesmo, a bala, a espada. Se você for pego com a Bíblia, é como estar traficando droga, vai preso. Graças a Deus, nós temos que agradecer que no Brasil nós podemos estar num prédio bonito desse, com irmãos sentados aqui de forma aberta, portas abertas, pregando a palavra de Deus, e não tem ninguém vindo aqui atrás de nos prender ou nos matar. Mas vai chegar esse tempo no Brasil ainda, é bíblico. Aqui Paulo está relatando o que acontecia no tempo dele e o que vai voltar a acontecer. Mas no 37 ele diz: contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Tu não é vencedor não, meu irmão. Enquanto tem igreja que diz que tu ser vencedor, venha para o culto da vitória, você vai ganhar um carro novo, vai ter aquele emprego. Paulo está dizendo aqui que ser mais que vencedor é você passar por tribulação, ansiedade, perseguição, fome e nudez, porque não tem dinheiro, perigo e espada, risco de vida, e continuar firme no amor de Cristo. Se você passou por alguma coisa dessa, irmão, e você está aqui hoje à noite, você já é mais que vencedor. Ter carro importado novo e emprego ganhando muito é fichinha. E se Deus te dá assim, ó, se Ele quiser te dar, e se estiver preparado para receber, porque se não estiver preparado para receber, Ele não vai te dar não, porque tu vai te perder. Ele não perde nenhum que o pai deu a ele. Se você for como uma criança que o pai dá liberdade de ficar em casa só, e ele vem com o dedo direto para apontar nessa tomada aqui, ó, ele não vai te dar não, meu irmão. Ele vai te dar condição financeira quando tu tiver condição de ter dinheiro e não ir se prostituir, não ir farrear, não ir usar bebida. É no tempo de Deus, e Ele conhece o meu e o seu coração. Para nós caminharmos aqui para o fim, portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te afastar do amor de Deus, nada. Tu sabe qual é a única coisa que pode te afastar do amor de Deus? Você mesmo. Mas se um dia tu de coração sincero aceitou Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, vai acontecer contigo como aconteceu com aquela irmã, e como aconteceu comigo, e com, talvez com outras pessoas que estejam aqui. Não vai nem conseguir ficar desviado, porque como um bom pai, Ele vai te resgatar, vai te trazer de volta. Em um momento tu vai entender que não dá para viver sem Jesus Cristo, e que não dá para viver sem ser inserido no corpo de Cristo. Amém? Simplesmente você vai entender que não dá de jeito nenhum para não estar inserido no corpo de Cristo. Para a gente finalizar, eu quero ler com você aqui Lucas 2, a partir do 25. Lucas 2, Lucas 2, a partir do 25. Eu comecei falando para nós não fazermos como alguns que param de congregar, que param de ir ao ministério, cultuar a Deus, ouvir a palavra. E eu quero finalizar dando um exemplo de porque uma das coisas que você não pode fazer é isso. Quando os pais de Jesus levaram ele, ainda criança, para fazer os rituais judeus no templo,
A palavra diz em Lucas 2,25: Entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver Cristo de Deus, ou Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo, assim que os pais trouxeram o menino Jesus, para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei. Por onde é que Simeão foi? Para o templo. Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: ó soberano, como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a salvação. Ei, meu irmão, é na igreja que tu contempla a salvação, é na igreja que tu encontra Jesus Cristo. Tu pode até conhecer alguém, ou até ser você, que foi tocado por Jesus a primeira vez ouvindo uma rádio, que foi tocado por Jesus a primeira vez assistindo um programa de televisão, que foi tocado por Jesus a primeira vez numa conversa com um amigo crente, com uma amiga crente, na tua casa, ou no shopping, onde for. Mas aonde você vai exercer o seu cristianismo, aonde você vai entender, buscar e aprender da palavra de Deus, e ter um encontro íntimo e sincero com Jesus Cristo, é na igreja, é inserido no corpo de Cristo. Foi para lá, a palavra de Deus diz, o Espírito Santo diz a Simeão que ele não morreria sem conhecer o Cristo. Aonde foi que o Espírito Santo levou ele para conhecer o Cristo? No templo. Hoje não é mais por ser essas paredes algo sagrado, não, mas é por ser a reunião sagrada, a reunião do corpo de Cristo sagrada, a reunião onde 2 ou 3 irmãos estão juntos, sagrada. É ali que tem a manifestação do Espírito Santo de Deus, é ali que tem o encontro com Jesus Cristo. E nós temos o segundo exemplo no mesmo capítulo, Lucas 2,31, a qual o Simeão orou, né? Disse: porquanto os meus olhos já contemplaram a salvação. Ele podia morrer já, o Senhor já pode me matar. Eu vi a salvação, ele viu Cristo. Cristo é a salvação, a qual preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados, Maria e José, com a proclamação feita a respeito dele. Então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus: eis que esse menino está destinado a ser responsável pela queda e pelo surgimento de multidões em Israel, e a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, todavia, uma espada transpassará a tua alma, porque ela, como mãe, vê o filho dela morrer na cruz. E aí no 36 fala: estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era uma senhora de idade avançada, tinha vivido com seu marido durante 7 anos depois de se casar, e desde então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Havendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus para todos os que anelavam pela redenção de Jerusalém. Ei, meu irmão, Ana, aos 84 anos, não saía de dentro do templo, não deixava de congregar, e é por isso que ela pôde estar lá naquele momento e ver Jesus Cristo face a face, ainda bebê, e reconhecer que era a salvação. Mas o mesmo Jesus, já adulto, já tendo morrido, se entregado por nós, já tendo ressuscitado, já estando com um corpo glorioso, já sendo primogênito dos demais filhos de Deus que somos nós, ele também disse: felizes os que não viram e creram.
Ele estava dizendo que eu e você somos felizes, porque nós não vimos como Ana, como Simeão, mas nós cremos como eles creem. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, nós não podemos nos conformar com a ausência do Espírito Santo. Nós não podemos nos conformar com a ausência de Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós não podemos nos conformar quando nós sentimos a vontade de não ler a Bíblia. Nós não podemos nos conformar quando chegarmos em casa depois do trabalho, tem um culto naquele dia, e ficarmos sentindo preguiça de ir para o culto. Ficarmos inventando mil desculpas para não ir para o culto. Porque aqui, nesse ministério, onde eu senti uma paz fantástica, desde a hora que eu entrei, com certeza a presença do Espírito Santo de Deus. É aqui que você tem um encontro com Jesus Cristo, que você alimenta a sua alma, que você sai fortalecido para ter um dia de vitória amanhã. E mesmo que você tenha qualquer tribulação amanhã, você vai lembrar que Jesus Cristo falou: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E você também faz parte dessa vitória, porque você faz parte do plano de Deus. E Jesus é o primogênito para que nós sejamos os outros filhos de Deus. E estaremos com Ele naquele dia. Como uma música foi cantada aqui hoje, declarando: Santo, 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 Santo. Em um lugar onde a tua lágrima será enxugada, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter necessidade. Tu vai andar em ruas de ouro, meu irmão. Vai ser bênção, salvação, glória, regozijo, ao invés daqueles que vão apenas para um local onde vai ter tanto sofrimento, que vai ter apenas choro e ranger de dente, porque ninguém aguenta mais nem gritar de dor, só aguenta gemer e ranger os dentes. Mas nós não estaremos lá, porque todo aquele que aceitou Jesus Cristo não conhecerá a segunda morte. Se você já morreu para o mundo em vida, você não passará pela segunda morte, que a segunda morte é depois da ressurreição de todo mundo, onde aqueles que não aceitaram Cristo serão jogados aí sim no inferno, no lago de fogo, com Satanás, o anticristo e a besta. Amém? Sejamos igual aquele ladrão, reconhece que é pecador, reconhece que Jesus é filho de Deus e diz: Senhor, lembra de mim no teu reino. Amém? Senhor Deus Pai amado, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, que noite maravilhosa. Muito obrigado, meu Deus, por poder alimentar minha alma. Muito obrigado por mais uma vez nós aprendemos que temos que viver na tua dependência, porque o Senhor vai suprir, porque a vontade do Senhor para nossas vidas é boa, perfeita e agradável. E nenhum o Senhor perderá, nenhum será perdido. Todos estaremos naquele dia como sempre. Glórias ao nome do Senhor.